Muito bom estar com vocês novamente. Hoje, convidado de honra, né, professor Leonir Lorenzetti, vai falar com a gente sobre educação ambiental crítica. Ele que é doutor em educação científica e tecnológica pela Universidade Federal de Santa Catarina, professor da UFPR, pesquisador, uma referência em educação ambiental. Que alegria tê-lo conosco. Obrigado, Milena. Agradeço o convite de estar aqui com vocês hoje para conseguir, esperamos, né, dessa forma, dialogar com vocês um pouquinho sobre o campo da educação ambiental crítica, tentando trazer alguns conceitos, algumas importâncias e principalmente pensar como que essa temática ela pode ser incorporada no contexto escolar, em diferentes contextos, seja ele pensar na educação infantil, educação básica e mesmo na questão do ensino superior. Educação ambiental, um tema emergente, mas também urgente, né? Cada dia mais sendo tratado nos noticiários, no nosso dia a dia, e estamos aí enfrentando cada vez mais essas questões climáticas, de ameaça à biodiversidade. E aí vem a questão da educação ambiental crítica, que é muito mais que só a educação ambiental, né, Leonir? Isso. Então, acho que o nosso encontro hoje ele vai falar um pouquinho mais, né? O que que significa adjetivar essa educação ambiental, acrescentando a questão do crítico aí como elemento importante e principalmente relacionar com a educação, que é o campo na qual a gente atua, né? Bom, eu queria começar, né, falando um pouco como que eu me aproximei da educação ambiental, né? Eu acho que essa é uma questão importante porque eu entendo que isso traz alguns elementos necessários para até chegar na educação ambiental crítica, né? Quando eu lembro principalmente na graduação, as discussões ambientais, elas passavam muito pela ecologia. E eu lembro que era na disciplina de ecologia que uma das atividades que a gente tinha era que montar um portfólio e destacar problemas ambientais que apareciam nas mídias, né, principalmente em revistas, jornais. Isso já é há muito tempo, né? Naquela época a gente não tinha acesso à internet como a gente tem hoje. Então a gente se apropriava de livros, de revistas e jornais e localizar temas ambientais, né? Mas é depois da minha atuação na educação básica que eu comecei a fazer algumas leituras mais ampliadas do que significava a educação ambiental, saindo da ecologia, né, considerando sempre que essa temática ela tem as suas origens muito atrelada à ecologia e também atrelado aos desastres ambientais como um todo, né? Mas foi justamente no mestrado e no doutorado quando essa temática ela acabou aparecendo muito fortemente, né? Na minha prática, nas minhas leituras. E no doutorado eu vou para a Federal de Santa Catarina com o objetivo de discutir o que se produz em termos de educação ambiental no Brasil, né? Eu participava de um grupo de pesquisa no interior do estado de Santa Catarina, com dois professores que são referências na área de educação e ciência, que é o Hilário Fracalanza, que já nos deixou, e também com o Ivan Amorosino do Amaral, né? E com esses pesquisadores, a gente tinha um grupo de pesquisa que a gente olhava para a pesquisa em educação ambiental e a partir daí já começava, né? Eu estou falando isso são o início dos anos 2000, né? Quando essa minha aproximação com a educação ambiental crítica ela vai se dando de forma mais efetiva. E a partir desse momento que eu começo a ampliar as minhas leituras, né? Então, é na Federal de Santa Catarina, durante o doutorado, com orientação do Demetrio Elizoikov, para quem é da área da educação e ciência, sabe que é uma grande referência, né? Já ouviu esse nome em É, algum lugar? com certeza, né? Falou em momentos pedagógicos, Isso, os três momentos pedagógicos é um clássico dele. falou em educação crítica, né? Isso. São elementos que o Demétrio tem trabalhado bastante lá. E lá na minha tese, eu vou olhar um pouco para o que se produziu em termos de educação ambiental crítica no Brasil e vou caracterizando a questão dos seus fundamentos, né? Mas é no programa de pós-graduação, onde que eu atuo hoje, né, com o grupo de pesquisa, né, eu tenho várias pesquisas dentro dessa temática, e um grupo de pesquisas, que é um grupo de estudos e pesquisas em alfabetização científica e tecnológica, e aí a gente discute três grandes temáticas, que é a educação CTS, a alfabetização científica e tecnológica e a educação ambiental. E, Que, ela, e que elas, conversam muito. elas conversam muito, e principalmente uma das questões que a gente vai tentar argumentar aqui um pouco é que elas convergem muito para a formação para a cidadania Uhum. e para o
o desenvolvimento do pensamento crítico e criativo, né? Acho que são dois pontos que confluem muito, tanto CTS, ACT e a educação ambiental. Eu lembro, professor Leonir, quando começava esse movimento ali nas escolas, e eu estava em sala de aula, né, bem nessa época que o senhor mencionou, e aí a gente começa a ver uma preocupação em tratar a questão ambiental muito relacionada a pontos específicos, né? Então, vai estudar água, estuda poluição da água dentro da água, estuda o solo, poluição do solo dentro do solo. Então, tudo muito separado e esse movimento a gente também percebia em outras áreas, como, por exemplo, o corpo humano, né? Vai trabalhar digestão, doença, sistema digestório, como se tudo ali fosse separadinho, e hoje a gente tem um olhar muito mais integrado, e daí também a importância dessa postura crítica. Mas o que tem se falado atualmente é sobre a mudança da legislação. Então, a educação ambiental voltou aí a ter um enfoque muito grande desde julho, quando surgiu uma nova lei de educação ambiental, nova porque a política de educação ambiental é bem mais antiga, a gente já vai tratar disso, e que coloca assim, mas as escolas têm tanto tempo para se adequar a essa nova realidade, o que de fato muda, como que está a política de educação ambiental no Brasil. Então vamos lá para Ok, começar esse assunto, né? então acho que já deu nessa breve introdução nossa aqui, mostrando quanto que esse campo ele é muito rico em termos de possibilidades de discussão, de possibilidades de incorporação de práticas educativas. Então, eu vou começar apresentando alguns elementos, né? Meu objetivo aqui é trazer alguns conceitos que são fundamentais e procurar articulando nesse diálogo com você, Milena, aqui hoje, né, de forma que a gente possa compreender, né? Então, uma das nossas referências, né, é justamente a Lei 97/95, lá de 99, que traz alguns conceitos importantes, que começa a delimitar o que que a gente entende por educação ambiental. A lei ela não fala educação ambiental crítica. O crítica é um movimento que é realizado por pesquisadores do Brasil que discutem a necessidade de incorporar os elementos sociais, econômicos e políticos atrelado com as questões ambientais, né? Então, é um movimento liderado principalmente pelas universidades, né? Então, lá, a política, ela vai dizer, né, que a educação ambiental, né, vai envolver processos por meio dos quais os indivíduos e a coletividade constroem valores. Então, aqui já tem um elemento importante, né? Quando a gente pensa na educação ambiental, a gente tem que pensar, de um lado, do ponto de vista individual, que é em que medida que os alunos vão compreendendo esses conceitos, mas também pensar de como que esses conceitos eles reverberam na sociedade e entendendo que as mudanças elas vão acontecer na sociedade quando for pensada de forma coletiva e passar por um processo de consciência e incorporação de novas práticas. Então, a educação ambiental vai trabalhar muito com a questão da sensibilização, mas a gente sabe que só a sensibilização ela não é só suficiente. A gente precisa de uma cultura de participação. E esses conhecimentos que estão por trás aqui vão envolver os valores sociais, vão envolver conhecimentos, habilidades, atitudes, né, que estão voltados para a conservação do meio ambiente, mas também sem desconsiderar os seres humanos que estão aí, né? Então, quando a lei fala dessa questão da inclusão dos seres humanos, é pensar justamente numa melhor qualidade de vida e pensar na sustentabilidade, né? E aí entendendo também que o termo sustentabilidade, né, ele é muito polissêmico e a gente pode pensar hoje, quando a gente fala em sustentabilidade, de qual sustentabilidade que a gente está falando, né? E qual que é o interesse que existe, principalmente por trás do termo desenvolvimento sustentável, que é uma questão hoje que está muito presente na questão da sociedade como um todo, na qual a, há uma apropriação dessa categoria, mas que muitas vezes não reflete aquilo do que nós, enquanto pesquisadores do campo, nós gostaríamos que fosse incorporada, né? Também a gente tem a Resolução 2/2012, que traz alguns elementos, Milena, muito importantes para nós, para caracterizar o que que é esse campo, né?
Nessas diretrizes, a gente vai encontrar no artigo 2 um elemento importante, quando ela fala que é uma dimensão da educação. Eu acho que isso é uma questão muito importante. Então, a gente tem que dizer que a educação ambiental ela precisa ser interdisciplinar. Ela não pode ficar centrada unicamente nas áreas de ciências e geografia, né? As nossas pesquisas, quando a gente faz levantamento da produção, a gente localiza isso muito bem, que bom, a área de educação e ciências, né, a química, a física e a biologia são as áreas que mais discutem essa temática. E a gente não vê muitas propostas interdisciplinares. Então, se a BNCC considera que meio ambiente e a própria educação ambiental é um tema transversal contemporâneo, que estava lá nos PCNs, e isso mudou um pouco a questão da nomenclatura, a gente precisa organizar e pensar dessa forma. Também o artigo 2 vai dizer que ela é uma atividade intencional, né? Não é uma atividade que acontece sem planejamento, sem uma organização. Eu tenho defendido muito que a nossa prática enquanto professor ela precisa ser intencional. O professor precisa ter clareza daquilo, o que ele quer ensinar com cada uma das atividades. E quando a gente pensa na educação ambiental, Milena, não é diferente, né? Então, eu vou fazer uma saída de campo com os meus alunos para que eles possam perceber quais que são os problemas ambientais, né? Mas quais que são as minhas intencionalidades enquanto professor? O que que eu quero que meus alunos observem com essa atividade? O que que eu quero que eles construam nesse sentido, né? Com essas atividades que a gente propõe, que a gente defende, a gente imagina que essas atividades vão contribuir com o que esse artigo está colocando, no sentido do desenvolvimento de um caráter social, uma relação com a natureza e com os outros seres humanos, incluindo aqui também a questão da sociedade, né? Entender que a educação ambiental é uma atividade humana. Se ela é uma atividade humana, ela não é neutra, né? Ela tem uma intencionalidade, assim como a ciência tem como um todo, né? E nesse aspecto também, no artigo terceiro dessa mesma resolução, também tem um outro elemento importante para a gente definir o que, que a gente entende pela educação ambiental, né? Então, ela vai falar dessa importância da construção de conhecimentos, desenvolvendo as habilidades, as atitudes e os valores, repetindo um pouco o que, que aparece lá na resolução de 99, né? E colocando da importância desse conhecimento para a equidade socioambiental, para a proteção do meio ambiente, eh, olhando aqui um elemento para olhar tanto para o ambiente natural como para o ambiente construído. E esse também é um elemento importante, Milena, porque muitas vezes as pessoas elas olham para o meio ambiente e olham de uma perspectiva naturalista, de uma perspectiva conservacionista, e olham somente o ambiente natural. Educação ambiental, vamos lá visitar uma chácara, um Isso. bosque. É como se algo estivesse distante, né? Aham. E as pessoas não conseguem perceber como nesse meio construído, nesse meio modificado que nós estamos, as potencialidades que tem, que é um pouquinho que eu vou falar daqui a pouco das macrotendências, nas diferentes visões que a gente tem nesse sentido. No artigo 4 tem um elemento importante que é a questão da formação para a cidadania, né? Aqui começa a aparecer essa a questão fundamental que é a educação para a cidadania como um dos elementos para pensar a formação do educando, né? No artigo 5º vai aparecer essa questão, que não é uma atividade neutra, né? Assim como a ciência não é neutra, as discussões envolvendo o meio ambiente também não são neutras, né? Elas são carregadas de ideologias de intencionalidade. E muitas vezes as pessoas acabam não percebendo, né, quais que são os valores, os interesses, as visões, né, o que está por trás desse processo. Então, aqui vem um elemento importante que a gente precisa, quando a gente pensa no trabalho do professor, em que medida o professor discute as questões ambientais de uma forma crítica ou somente de uma forma pragmática, né? Então, vamos pegar um exemplo, né? Uma das práticas mais comuns, e eu vou repetir aqui, é a separação do lixo, né? Que se faz, né, dos recicláveis, né, em sala de aula, quando se constitui todos
os espaços, né, com diferentes lixeiras, né, para separar conforme a classificação, né. Aí vem a auxiliar de limpeza, né, e junta todos eles, coloca num único saco e vai para o descarte, né. Então, são processos, né, que a gente entende que pouco contribui para a discussão da educação ambiental, que não discute as etapas do processo, né? Fica muito numa ação mais individualizada, mais intencional, né? Ah, ainda nas diretrizes, né, vai falar dessa questão de uma abordagem que vai considerar a interface com a natureza, com a cultura, com a produção, com o trabalho, com o consumo, superando essa visão despolitizada, crítica, ingênua e naturalista que muitas vezes as pessoas têm eh, das relações ambientais que são estabelecidas. E é nesse artigo 6º aqui que a gente percebe muito claramente a importância e elementos dessa educação crítica, que é o que a gente está querendo discutir com os nossos alunos, incorporando nas nossas práticas, né? A Isabel Carvalho é uma das referências que a gente tem dentro da educação ambiental, e ela vai dizer numa passagem, né, que acrescentar esse termo ambiental tem um significado para a educação. Algumas pessoas até questionam, será que a gente precisaria adjetivar educação ambiental e aí educação ambiental crítica? Por que a gente precisa adjetivar? Por que a gente não poderia discutir essas questões ambientais e as suas relações com questões sociais, econômicas, dentro da educação, né? E aí ela vai dizer o seguinte, que olha, trata-se sim de destacar uma dimensão, uma ênfase, uma qualidade, que embora possa ser pertinente aos princípios gerais da educação, permanecia subsumida, diluída, inviabilizada ou mesmo negada por outras narrativas ou versões predominantes. Uhum. Então, adjetivar de educação ambiental e agora educação ambiental crítica é dar visibilidade para essa tendência e mostrar que tem elementos que as diferenciam como um todo, né? E evidenciar essa intencionalidade que você mencionou anteriormente, né? Isso, e destacar que o trabalho do professor tem que ter essa clareza, né? Por que eu estou ensinando determinadas atividades, as escolhas que eu faço, né? Que exemplos que eu utilizo para dialogar com os meus estudantes, né? Então, são elementos importantes, né? O Marcos Reigota foi dos primeiros, acho que a dissertação dele de mestrado, eu vou me referir aqui em alguns momentos, é a primeira estudo sistemático, um dos primeiros estudos que discute a educação ambiental no Brasil, né? E ele tem uma frase que eu gosto muito, quando que ele diz que a educação ambiental, mais do que uma prática educativa, precisa consolidar-se como uma filosofia da educação. E quando ele está dizendo como uma filosofia da educação, ele está mostrando esse caráter interdisciplinar, que deveria estar incorporado nas concepções e nas práticas dos professores. É, eu tenho discutido muito no grupo de pesquisa com os meus orientandos que tem um princípio básico que a gente precisa compreender para depois conseguir ensinar. Enquanto a gente não conseguir entender o que é educação ambiental, crítica, a gente não vai conseguir incorporar essas discussões na nossa visão, na nossa compreensão do que é ensinar. E quando a gente consegue incorporar essa discussão, a gente vai incorporando esses elementos e sem ficando muitas vezes caracterizar, olha, isso é educação ambiental, eu estou discutindo lá um texto sobre os animais, por exemplo, e ao discutir esse texto com os animais, eu já faço uma discussão ambiental ali, eu faço as relações sociais, econômicas, né? Então, eu não preciso demarcar, porque uma das críticas que a gente tem hoje é que muitos professores querem demarcar, né? Como se a educação ambiental tivesse dia, horário e conteúdo específico para ser trabalhado. Setembro, Setembro, meio ambiente, dia da árvore. Dia da Árvore. Aliás, quem nunca plantou uma árvore enquanto professor, enquanto aluno, né? E eu confesso, eu fiz isso muitas vezes no início da minha atuação profissional, e aí depois passava uma semana, a gente nem mais encontrava a árvore onde que estava, né? Porque as crianças acabavam destruindo, né? Mas eu acho
é importante destacar aqui o tema filosofia da educação, porque filosofia é aquilo que você traz para si, uma Exatamente. forma de pensar, né? Quer dizer, você tem uma postura ativa com relação àqueles pressupostos, ao que você de fato acredita, né? Então, trazer isso para a educação ambiental quer dizer uma nova forma de pensar realmente, né? É uma nova forma de pensar a A educação. A educação, com educação, porque certeza. daí você vai incorporar esses elementos. A mesma relação, Milena, a gente pode fazer com outras temáticas que são importantes. Por exemplo, a educação CTS, que é muito que a gente trabalha, né? A Exato. gente não precisa ter um dia, um horário para ter Ou uma trabalha prática. ciência, ou trabalha tecnologia, né? Isso, eu acho que a gente pode ir trabalhando com essas questões à medida que a gente vai avançando, né? Então, pensar dessa forma, eu acho que vai ampliando essa compreensão, né? E a Salvê, né, que é uma pesquisadora que ela influenciou muito a educação ambiental no Brasil. E ela tem várias categorias que vão falando de como que a gente pode compreender essa educação ambiental, né? Então, ela vai utilizar três categorias, que ela vai falar uma educação sobre o meio ambiente, como se o meio ambiente estivesse longe, né? Então, a gente está aqui na escola, então a gente vai falar sobre o meio ambiente, algo que está longe, lá que tá Lá na distante. Amazônia. Isso, né? Uma questão, então é assim mesmo, né? Depois ela vai falar uma educação no meio ambiente, né? Quando aí a gente tem aquela questão do contato, né? Então a gente vai falar sobre o meio ambiente, então vamos olhar para o rio poluído que está ao redor da escola, vamos olhar a questão do lixo, né? E ela defende uma educação para o meio ambiente, né? Que é onde que ela entende que tanto as questões locais como as questões globais, elas passariam a ser utilizadas, né? Então, a educação passaria, o meio ambiente seria uma meta para esse aprendizado, né? Outros autores, que nem a Manzano e a Diniz, né? Vejam, lá em 2003, já há muito tempo, vão falar em três perspectivas para pensar a educação ambiental, que delas for olhar para as práticas, né? Então, tem aqueles professores que estão numa perspectiva conteudista, então é um conteúdo, então um pouco aquilo que a gente falava antes, eu preciso trabalhar o conteúdo água. Então, esse conteúdo de água vai ser o conteúdo que eu vou trabalhar de educação ambiental. É um simples tema, né? Tem um dia, tem um horário, é meio ambiente, vai acontecer lá no mês de julho, Dia da Árvore como um todo. Coincidiu lá do currículo tá abordando. Isso, né? E tem uma perspectiva que aqui já começa, né, esses autores pontuar a educação ambiental crítica, né, que vai falar de uma perspectiva crítica, né? Então, esses autores vão entendendo a educação ambiental como uma área mais abrangente, vão fazendo relação entre os aspectos sociais, econômicos, políticos com os ambientais, não fica restrito aos ambientais, como é que estão lá na visão conteudista, né? Uhum. Isso contribui para a formação dos educandos. E aí eles consideram que tem uma visão, uma perspectiva intermediária, aqueles professores que ainda têm prática conteudista, mas que conseguem avançar um pouco na perspectiva crítica, né? Então, aqueles professores que estão se descolando de uma visão mais conteudista e avançando, né? Essas três visões de mundo aqui, elas foram sistematizadas pelo Marcos Regota, né? E ele vai falar numa visão naturalista, uma visão globalizante e uma visão antropocêntrica, né? O Marcos Regota trabalhou com desenhos, né, com crianças, e ele pedia para as crianças desenharem como elas compreendiam o meio ambiente, né? E qual a relação que eles tinham com esse meio. E a partir disso ele caracterizou com essas três visões, né? Então, na visão naturalista, são aqueles estudantes que, quando pensam no meio ambiente, pensam na floresta, nos rios, nos lagos, nos animais, né? Só que não consegue, eles olham para os animais não humanos, né? O ser humano nunca está ali. Não está presente, né? É descolando o homem de natureza, né? Há uma separação. Na visão globalizante, né? Não, vou falar da antropocêntrica, né? Na visão antropocêntrica, o homem está no centro do universo e os recursos naturais, os animais, estão aí para servir ao ser humano. E na visão globalizante é quando
os estudantes percebem que os seres humanos estão em interrelação com os outros seres vivos, com os aspectos físicos, como um todo. Nós somos mais um, Uhum. né? Mais um desses seres vivos que estão aí. Enquanto que na naturalista, a gente está totalmente descolado, né? E essas três visões, durante muito tempo, elas se tornaram grandes referências para pensar a educação ambiental em diferentes contextos. Mas falando um pouquinho dos materiais didáticos, eu vejo também essas tendências, você também com certeza já viu, né, Leonir? E eu lembro que uma época a gente discutia muito, falava animais e o ser humano. Daí a gente falou, não, gente, se é, o ser humano tem que estar incluso, né? Não Isso. pode ficar separando. Então, daí vem essa intencionalidade, porque quando você intencionalmente não cita o ser humano separado dos demais animais, ou cita ser humano e os demais animais, né? Caracterizando. Então, há uma intencionalidade de abordar daquela forma para que o aluno entenda que o ser humano faz parte da Isso. natureza, né? É. E essa é uma questão importante, né? Também para a gente pensar, né? Por que os alunos pensam dessa forma? Por Exato. que os professores pensam dessa forma? Porque, de alguma forma, eles foram ensinados disso, né? Como eu falei para vocês, né? A minha vivência na formação inicial teve poucas discussões sobre educação em ciência, numa perspectiva crítica da própria educação ambiental. Eu fui me apropriando dessas discussões, principalmente nos programas de pós-graduação que eu fiz, no mestrado e doutorado, e em processos de formação. Por isso que eu considero que esse é um momento importante, quando nós que conseguimos acumular, vamos dizer assim, construir um conjunto de conhecimentos, a gente tem a possibilidade de dialogar e Exatamente. mostrar diferentes visões. Então, nós somos muito fruto das relações, dos momentos, né? Porque naquele momento lá, quando eu fiz a minha graduação, eu tenho que olhar que eram determinados condicionantes, né? Tinham questões econômicas, sociais, que eram demarcadas naquele momento. É muito diferente a gente pensar hoje, né, de discutir a educação ambiental, entendendo essa diversidade de situações que nós estamos vivendo hoje, que é o que a gente vai falar daqui a pouco, da questão do negacionismo, né, do movimento antivacina, de olhar a negação ao, às mudanças climáticas, né, e como que isso afeta a nossa vida como um todo, né? Nessa linha, né, de entender, na minha tese de doutorado, eu acabei identificando dois estilos de pensamento, e aí usando a epistemologia do Fleck, né, para quem quiser só citar o Fleck, que é um epistemólogo que nos ajuda a entender essa questão dos estilos de pensamento e os coletivos de pensamento, e eu consegui identificar dois grupos, olhando para as dissertações e teses, que têm características ah, muito distintas, né? E o primeiro grupo é o estilo de pensamento ecológico, né? Então, aqueles conhecimentos e aquelas práticas que se aproximam muito da ecologia, de quando pensa a questão do meio ambiente, muito focado na questão da destruição dos recursos naturais, na conservação e na preservação do meio ambiente, né? Eles têm uma tendência que é muito comportamentalista, né? Então, é você, enquanto cidadão, que precisa cuidar desse meio ambiente, né? E sem fazer relação muito, uh, ou relações mais amplas com a sociedade como um todo, né? Ele fica muito restrito no campo das ideias, não transcende o espaço escolar, então fica naquela ideia da sensibilização, então vamos sensibilizar os educandos, e se baseia numa visão mais tradicional do que é ensinar, né? O professor transmite o conhecimento e os alunos simplesmente vão absorver esse conhecimento de uma forma tradicional, aquilo que Paulo Freire bem caracterizou que é a educação bancária, né? Nesse estilo de pensamento, a linguagem estilizada, que são palavras, são termos que foram usadas, caracterizam esse pensamento. Eu sempre falo para os meus alunos que a gente tem que prestar atenção nas palavras, nos termos que as pessoas usam, porque a partir desses termos a gente consegue identificar que concepções de educação ambiental está balizando a questão
das Faz práticas. análise de discurso já, É uma inevitavelmente. análise de discurso que a gente precisa fazer também, né? E aqui a gente percebe alguns termos, né? Então, por exemplo, conservação e preservação da natureza, uma postura ecológica, pegada ecológica, tem a ideia da alfabetização ambiental, né? Que a gente entende que, aliás, há uma alfabetização ecológica, né? Que está muito presente aí. A ideia do pensamento ambientalista, o desenvolvimento sustentável numa visão reducionista, né? Pensando e não numa visão crítica, né? Hoje a gente prefere usar a educação para o desenvolvimento sustentável, né? Da mesma forma, vem a crítica aí aos ODS, né? O mundo inteiro se apropriou dos ODS e sem fazer uma discussão do que significa desenvolvimento sustentável, né? Hum. É desenvolvimento sustentável para quê? Para quais gerações? As presentes ou as futuras? Para as gerações, para os ricos ou para os pobres? Uhum. Né? Então, são discussões que a gente precisa usar também, né? Também tem uma visão fragmentada de mundo, né? Que muito aparece nos escritos, nas discussões, uma visão acrítica, descontextualizada, né? Uma dissociação entre a teoria e a prática, né? E aí, entendendo que a educação ambiental vai salvar a questão do planeta, né? Uhum. E é uma questão que a gente precisa entender isso um pouco, né? Que o país ele precisa de desenvolvimento econômico. E o desenvolvimento econômico, muitas vezes, exige um processo de devastação, um processo de utilização de recursos naturais, né? O problema é quando essa utilização se dá de forma indiscriminada, né? Sem controle, sem respeitar as normas, pensando único e exclusivamente nas questões econômicas. Então, o mercado vai ditando muito essas questões. E o que a gente defende, sim, o Brasil ele precisa crescer, mas precisa olhar em que medida esse crescimento econômico pode contribuir para que não haja uma destruição de todo esse ambiente natural rico, diversificado que nós temos aqui no Brasil, né? Permita fazer um paralelo, seria mais ou menos hoje como, mas os jovens, as crianças precisam aprender a comer melhor, por exemplo. Então a educação nutricional precisa ser mais enfática nas escolas. Todos os problemas sociais acabam desembocando lá na escola, como se o professor fosse culpado de tudo. Sim, a educação nutricional passa pela escola, mas a gente também não pode imaginar que ela vai ser uma salvadora se o aluno não tem condições de escolher os seus próprios alimentos ou ter acesso a esses alimentos. Por isso que o combate à desigualdade está na raiz de qualquer escolha, né? E aqui é a mesma coisa. Então, a gente não pode falar em escolhas ambientais se a desigualdade está tão enraizada. E como é que a gente privilegia isso em detrimento do desenvolvimento do próprio país, né? Exatamente. Nós somos um país que tem uma diversidade muito grande, né? E essa diversidade, em todos os seus aspectos, inclui essa questão da diversidade ambiental. E a gente tem população com características diferentes também, né? A gente tem muitas pessoas em situações eh, desprovidas em termos de aquisição de bens materiais. Isso reflete na forma como que elas vivem e como que elas entendem a questão dos problemas ambientais. Ela vai pensar muito mais como uma forma de utilizar aquele recurso natural para a sua sobrevivência do que pensar na questão do ambiente como um todo, né? Então, acho que são essas questões que a gente precisa entender, né? Por que as pessoas elas agem dessa forma, né? E dentro desse estilo de pensamento tem algumas temáticas que são muito presentes aí. Por exemplo, a reciclagem do lixo, né? É o que mais aparece. E aí, às vezes, as pessoas me perguntam, né? Como é que eu posso ressignificar uma atividade que trabalha com Tá reciclagem tão, de lixo, né? tá tão batido. E quando a gente olha para Curitiba, né, tantos catadores É. que tem nas nossas ruas, né, que fazem esse processo importantíssimo, né? E eu falo, por que você não traz uma dessas pessoas, né, para dentro da escola para ela explicar como que é a vida de um catador de material reciclável, né? Por que ele está naquela situação?
Porque muitas pessoas dizem, ah, eles fazem isso porque eles não querem trabalhar, né? Então, há uma discriminação em relação aos catadores e mesmo às pessoas, moradores de rua, né? Então, ressignificar é olhar para o ser humano que está aí e como é que esse ser humano está relacionado, né? Outro tema muito presente nesses trabalhos era a discussão da camada de ozônio, né? Quanto que isso ia afetar a vida, a preocupação, a disponibilidade de água, o esgotamento da flora e da fauna, plantio de árvores, reflorestamento, desmatamento, as hortas escolares, né? Como um elemento importante e focado na conservação e a preservação dos recursos naturais. De um outro ponto, né, vem aquilo que a gente chama de um estilo de pensamento crítico transformador, né? E esse crítico transformador tem uma relação muito forte com Paulo Freire, né? Porque Paulo Freire é o autor mais citado que eu localizei nas dissertações de tese sobre a educação ambiental, E porque ele sobre educação transformadora, né? isso, porque ele traz essa perspectiva crítica, né, que as pessoas precisam se apropriar desses conhecimentos para compreender o mundo e para transformar esse mundo, né? Então, esse estilo de pensamento tem essa visão mais ampla de educação, entendendo que ele é um processo educativo que vai se dar em diferentes contextos, sendo desenvolvido de uma forma interdisciplinar, com uma filosofia da educação, na medida que vai conseguir discutir as questões naturais, econômicas, históricas, sociais, econômicas e políticas de uma forma integrada, né? E aí a questão da linguagem, né, que vai aparecer muito, é a temática ambiental, uma abordagem interdisciplinar, multidisciplinaridade, uma visão holística da realidade, um elemento muito importante que é a questão da participação dos sujeitos nessa sociedade, esse caráter político, crítico, permanente que os indivíduos precisam ter, né? Educação ambiental crítica, emancipatória, vai falar em sociedades sustentáveis, né? Para ir além da ideia de desenvolvimento e também entendendo a complexidade que é pensar nas questões ambientais, né? A minha tese é de 2008, né? Mas o que mais se utiliza hoje, quando a gente pensa assim, para tentar caracterizar as práticas de educação ambiental, são as macro tendências que foram desenvolvidas pelo Leiraes e pelo Lima lá em 2014. Elas são amplamente incorporadas, discutidas, né? E essas macro tendências, elas mostram justamente como é que as pessoas elas olham para as questões ambientais como um todo. E são três macro tendências: conservacionista, pragmática e crítica, né? E vocês vão perceber como que essas macro tendências elas se articulam com isso que eu tenho colocado, com os estilos de pensamento, com as visões que o Reigota, por exemplo, coloca como um todo, né? Então, essa visão conservacionista aqui, ela vai trabalhar muito mais a questão da sensibilização, né? Com aquela ideia de conhecer para amar, amar para preservar, né? É. Então, essa conscientização ecológica. Então, a gente tem aí o meio ambiente, o professor diz, olha o meio ambiente que está aqui. Eu amo as árvores. Isso, vamos cuidar, vamos preservar, porque a gente precisa conservar esse ambiente que está aí. Percebam que é uma visão comportamentalista, né? É o sujeito que precisa conservar. Não há nenhuma discussão, nem econômica, política, o porquê dessa destruição como um todo, né? A segunda macro tendência é a que ele chama de pragmática, né? E essa pragmática, ela está muito voltada para a questão do desenvolvimento sustentável, para o consumo sustentável, para a questão do ambientalismo como um todo, né? Então, coloca essa macro tendência que os indivíduos, eles são os responsáveis pela conservação ou pela destruição do meio ambiente. Então, na visão pragmática, é você que tem que separar o lixo, é você que tem que reduzir o tempo de banho no chuveiro, de consumir menos água, né? Então, é um trabalho voltado muito mais para questões práticas e que questões essas que estão em sintonia com o que principalmente o mercado coloca em termos de desenvolvimento sustentável, né?
Então, se a gente olhar, tem uma pesquisa que diz que em torno de 80% das empresas no Brasil, elas têm como lema o desenvolvimento sustentável, porque isso vende, né? Uhum. Então, as pessoas têm, olham com bons olhos para aquelas empresas que se dizem sustentável, né? Mas só dizer não é importante. A gente teria que olhar com um pouco mais de cuidado por essas práticas que eles se dizem sustentáveis ou não, né? E a última macro tendência, que é onde a gente se localiza aqui como um todo, é justamente a educação ambiental crítica que a gente defende, né? De olhar para as questões ambientais como um todo, olhando as relações que se estabelece, para além dos aspectos ecológicos como um todo, né? E aí, nesse sentido, a gente vai encontrar também alguns autores que vão dizer que essa educação ambiental, né, ela emerge como uma espécie, como uma releitura da educação, como a gente está colocando aqui, numa visão comportamentalista, tecnicista e mais biologicizante, né? Então, e instrumentadas, né? Então, está se contrapondo a essa questão, né? Para olhar para as questões de uma forma crítica, olhando as interrelações que se estabelecem econômicas, sociais, econômicas e políticas, né? E a Tozoni Reis vai dizer, né, lá em 2019, né, que ser crítico na atualidade, a gente sabe também muito bem isso, é uma necessidade em tempos obscuros, tanto social como politicamente, né, que a gente sabe muito bem o período que a gente vivenciou desde 2019, a pandemia do Covid aí que a gente passou, o quanto que uma postura crítica ela é importante, né? E aqui a gente chega nesse momento, né, que a educação ambiental ela não precisa, ela não pode ficar dissociada dessas questões fundamentais que afetam a sociedade como um todo, né? Então, hoje, nos meios sociais, as mídias, elas têm uma capacidade de abranger diferentes públicos com muita facilidade, né? As informações elas se disseminam com uma facilidade não imagináveis há 10, 15 anos atrás, né? Só que o problema por trás desse processo de comunicação é a qualidade dessa informação. O quanto é que essas informações elas estão em sintonia com as evidências científicas, né? E aí a gente percebe a questão do negacionismo no processo de desinformação, as pseudociências que acabavam demarcando muito esse processo. Eu lembro, na graduação, na licenciatura em Química, tinha alguns alunos que diziam: Olha, professor, a gente não acredita nas mudanças climáticas. As mudanças climáticas é uma criação, né, de algumas pessoas que querem criar um benefício para si, pensando na questão da sociedade, né? Aí eu pergunto hoje, né, é, olhando para a nossa sociedade, todas as mudanças que estão Clima acontecendo, extremo, né? clima extremo, né? Desastres ambientais, pegar a realidade do Rio Grande do Sul, olhar a questão das queimadas que a gente vivenciou, essas mudanças drásticas de temperatura que a gente tem, como não considerar as mudanças climáticas? Como não incorporar essas discussões na educação como um todo? Como não trazer essa discussão para o livro didático, para a sala de aula? A gente sabe, né, que a mudança da lei, né, trouxe aí a questão da obrigatoriedade de incluir essas discussões. Mas essas discussões, elas precisam ser feitas dentro de uma visão crítica, Milena, e não numa visão reducionista, né? Não no sentido de negar a questão da ciência, mas mostrar como é que o conhecimento científico ajuda a entender as mudanças climáticas, a ação do ser humano nesse sentido. Então, acho que Mudanças climáticas, desastres ambientais são temas incluídos na lei agora de isso 2024, né? Na verdade, se a gente olhar, na prática, a gente não precisaria ter uma legislação que obrigasse Isso. aquilo que nós consideramos Porque, como como você falou, fundamental. já existia uma política Já existia uma política que destacava a importância nesses dessas desafios. questões ambientais.
E assim, destacar, né? As universidades, os programas de pós-graduação, já tem muitas pesquisas discutindo as mudanças climáticas, já trazendo essas discussões há mais tempo, né? Inclusive, estou selecionando uma orientanda agora, né, que vai discutir as mudanças climáticas pensando na questão do contexto escolar. Então, é uma discussão que no meio acadêmico ela já existe. Agora, a lei veio para trazer essas discussões para dentro das escolas. Uhum. E aí vem o desafio, né? Com qual visão de mundo essas discussões elas serão incorporadas, né? Será que é numa visão crítica, né? Ou será que é numa visão fragmentada, negacionista nesse processo? Então, o desafio que a gente tem é grande nesse sentido, tá? E para pensar nessa temática, né, então tem alguns elementos importantes que aqui eu vou só situar em função da questão do tempo que a gente Nós tem. estamos já quase terminando, viu? Isso, né? Temos duas perguntinhas aqui Ótimo. também. Então, devemos pensar nessa questão da linguagem, da comunicação, como é que professor e aluno eh, relacionam, a importância da valorização da pessoa humana, né? Buscar um elemento importante que é a cultura de participação. Na medida, quando a gente fala em cultura de participação, a gente está dizendo como é que as decisões envolvendo a questão da sociedade como um todo se relacionam com a sociedade, né? Então, a tomada de decisão é um elemento importante, né, que está atrelado. A gente precisa criar situações nas escolas para que os alunos participem ativamente e emitam um juízo de valor, né? Diálogo, né? A dialogicidade precisa estar muito aí presente, a formação cidadã, a contextualização desses conhecimentos, compreender que as questões ambientais não estão dissociadas da ciência, da tecnologia, pensar no processo de emancipação e da transformação desse ser humano. Então, o que é necessário nesse sentido? Pensar a formação desses professores, tanto a formação inicial como a formação continuada. Eu acho que é um elemento importante de a gente ter espaços para ampliar esses diálogos, pensar num processo de intervenção social. Eu acho que isso precisa muito. Às vezes o professor também não entende o que que ele está fazendo de errado, né? Não, não. E aí ele precisa de alguém mais experiente que dê dica para ele de como que ele possa pensar, né? Essa formação para a cidadania, né, é uma questão muito importante. Acho que a articulação da universidade com as escolas é um processo muito presente e necessário para ser ampliado, né? Então, esses autores, né, eles vão colocando, né, que a educação ambiental ela cresceu significativamente na última década, principalmente no meio acadêmico, né, mas ela precisa ah, atingir a questão da escola, né? Então é muito nesse movimento, né, que muitas discussões elas estão presentes na academia e elas vêm muito pouco para a questão das escolas. Então trazer essas questões importantes, pensar, né, nessa formação desse sujeito crítico, né, atuante na sociedade é um elemento importante, né? E aí são práticas que a gente pode pensar, né? Retomando aqui um pouco, até sintetizando um pouco, a interdisciplinaridade, as discussões sobre a alfabetização científica e tecnológica, a educação CTS, né? Dialogicidade, pensar em temas geradores que podem ser construídos, né? Práticas contextualizadas são muitas possibilidades que o professor pode fazer as suas escolhas dentro da sua concepção de educação como um todo, né? E aqui, enfatizar mais uma vez, a gente vem construindo nessa fala, né, para chegar nessa mudança, né, na Lei 14.926, agora de 2024, que muda a Lei 9795, que assegura que as escolas precisam discutir mudanças climáticas, proteção da biodiversidade, risco, vulnerabilidade, desastres socioambientais no âmbito da política nacional da educação ambiental. Então, trazer essas discussões para dentro da sala de aula, incorporar essas discussões nos livros didáticos, se torna um elemento importantíssimo nessa nova configuração. E, mais uma vez, né? Veja, a gente precisa passar por todo esse momento de vivenciar ah, essas mudanças, essas crises como um todo, para ter mudança na questão da lei. A mudança não devia ser via lei.
a mudança ela devia emergir da sociedade como um todo, né? Eu acho que isso é um grande problema que muitas Veio vezes para remediar, na verdade. veio para tentar resolver um problema que não vai resolver, Exato. né? Enquanto as pessoas não se conscientizarem eh, do quanto que as mudanças climáticas elas estão presentes, elas não vão fazer nenhum movimento para ampliar. Então, é isso um pouco que a gente precisa, que o professor precisa caracterizar bastante nas suas práticas, né? Esse movimento precisa acontecer, é individual e coletivo, precisa ir para a sociedade, sair da escola. A escola precisa se movimentar nesse processo. Dessa forma, a gente vai atingir um pouco essa formação para a cidadania, né? Então, finalizando aqui a minha fala, né, pensar por que a educação ambiental crítica ela é importante? Porque ela culmina com a formação para a cidadania, né? Esse sujeito, né? Quem é esse sujeito que nós queremos formar, né? Esse sujeito ativo que está muito presente, empoderar esse sujeito para que ele tenha uma participação cívica, né? E quando a gente está falando de uma participação cívica, é que ele possa questionar, discutir, se posicionar nas questões voltadas para o meio ambiente, para a sua vida como um todo, né? E essa educação, né, para o empoderamento, né, precisa refletir nessa questão de tornar essas pessoas, esses trabalhadores que sejam capazes, cidadãos pensantes, críticos e principalmente agentes de mudança, né? Então, eu acredito numa educação crítica e transformadora na medida em que nós formos críticos e transformadores, no momento que a gente conseguir socializar e disseminar esses conhecimentos com os nossos estudantes, né? E aí, para provocar, né, deixar aí, né, um questionamento, né, que destacar essa formação para a cidadania, ela não se dá a priori, ela não é hereditária, ela precisa ser construída, ela precisa ser promovida em contextos escolares e não escolares. E aí fica uma pergunta, né? Como educar o cidadão num país de miséria e marginalizados, em que a maioria não tem garantido o direito básico à vida, ao ambiente saudável, sendo excluído do direito à educação, à saúde e à moradia, né? Eu acho que é um grande desafio que a gente Exato. tem nessa Destacando ali o direito ao ambiente saudável. isso, a essa diversidade de É, situações que a é gente um problema muito mais complexo, né? Entra em outras discussões e por isso não pode ser encarada separadamente, né? numa visão reducionista, né, olhando só para as questões ambientais, como se ações pontuais resolvessem essa complexidade É, que é o mundo que a gente está, né? Eu não tenho certeza se a educação vai contribuir para essa mudança desse mundo, né? Entendendo sempre que a educação não muda a sociedade, né? A educação ela muda pessoas, mas essa mudança das pessoas é que vão fazer a pessoas é que diferença, mudam. desde que elas estiverem coletivamente organizadas nesse processo, né? Joia. Muito boa essa nossa conversa aqui. Agora nós vamos para as perguntas. Muito importante também a gente pensar o porquê da educação ambiental crítica. Acho que o professor Leonir contribuiu com argumentos, com pressupostos muito interessantes para a gente, como pessoas, como educadores, como livreiros também que somos, né, autores, editores, e o quanto que as palavras, aquilo que a gente escolhe colocar nos materiais didáticos também refletem nessa educação ambiental crítica. E enquanto falávamos aqui, Leonir, lembrei de uma situação que no dia da árvore, enquanto eu estava na escola, sortearam a bendita árvore. E adivinha quem ganhou? Eu ganhei a árvore. Cheguei em casa toda feliz com aquela árvore, morando num apartamento. E minha mãe falou: o que é que nós vamos fazer com essa árvore? Eu não sei nem que tamanho que ela vai ficar, eu não sei nem que árvore é. E eu fiquei olhando para aquela árvore, acabou a minha alegria porque eu também não sabia responder. E hoje a gente sabe, né, que o plantio de árvores, por exemplo, exige uma série de cuidados. Você tem que pensar que espécie, aquela espécie você pode plantar, tem espécie que você nem pode plantar, né? E aquilo veio assim, nossa, e eu achando muito feliz a vida com a minha árvore chegando em casa. Decepção total. Mas é um pouco disso que a gente está
discutindo aqui, né, e de como essas práticas hoje mudaram. Então, isso hoje já não é mais pensado, né? Poxa vida, como é que a criança vai levar para casa uma árvore que ela não sabe qual é, que não sabe como vai plantar, não sabe como vai cuidar, né? E aí eu acho que a gente também está vivenciando toda essa mudança, né? Então, do jeito que a gente foi ensinado, já foi diferente do jeito que a gente começou como professor e hoje já tem também uma abordagem diferenciada. Então, eu acho que uma visão um pouquinho mais otimista, talvez ali mais para frente a gente veja um pouquinho desse resultado. Bom, temos uma pergunta aqui. É possível combater a ecoansiedade por meio da educação ambiental? Será que a gente consegue eh, esse processo? Olha, a educação ambiental ela tem intencionalidades, elas são possibilidades que a gente tem. Mas eu não sei se a gente consegue dar conta de essa demanda, né, que você tá colocando aqui. Acho que ela tem limitações. Ela tem como objetivo olhar para as questões ambientais, olhar para a sociedade, como que isso se coloca, né? Agora, pensar na questão do ser humano e essas questões emocionais, eu acho que é um pouquinho mais complicado de a gente eh, conseguir. Eu acho que a educação ambiental não dá conta dessas questões Sozinha não dá conta. sozinha, não dá conta, não. Tem mais uma pergunta aqui. Quais são os desafios na implementação da educação ambiental nas escolas e como podemos superá-los para garantir o engajamento dos alunos? Ok. Desafios para a gente pensar, né? Então, um pouco retomar aquilo que eu destaquei antes. A gente precisa compreender o que é educação ambiental crítica, né? Então, esse processo de compreensão, né? No momento que a gente conseguir separar a educação ambiental crítica numa visão reducionista, um dia, um horário demarcado, quando a gente conseguir incorporar isso enquanto filosofia da educação, o processo vai se tornar muito mais fácil por parte do professor. Eu posso discutir as questões ambientais, a própria educação ambiental, fazendo leitura de texto, né? Dentro da língua portuguesa, eu posso escolher um texto de divulgação científica que vai abordar as questões climáticas. E aí, nesse texto, eu vou fazer a análise crítica do texto. Eu vou analisar a compreensão dos alunos. E é ali que eu vou aprofundar as questões ambientais, por exemplo, né? Então, acho que são práticas que precisam estar articuladas e não dissociadas, né, nesse contexto, né? Então, dentro da questão da geografia, né, eu vou discutir a questão da formação dos bairros como um todo, né? Aí vem a questão da favela, vem a questão dos moradores de rua, né? Eu acho que esses são momentos importantes para a gente discutir a educação ambiental dentro de uma perspectiva crítica, né? Quando a gente vai inserindo. Então, eu vejo que tem muitas temáticas que têm muita potencialidade, mas essa potencialidade só precisa ser percebida pelos professores que estão lá na educação básica. Então, precisa de formação continuada, né? Acho que as secretarias de educação precisam cada vez mais incorporar essa dimensão crítica na questão do seu currículo, né? As próprias escolas precisam se organizar nesse sentido. E tem um componente individual que é o professor também, né? Ele tem que buscar essas informações, né? É claro que não estou querendo jogar toda a culpa para a questão do professor nesse processo, né? Eu acho que o sistema de ensino tem que dar as condições. O livro didático tem que dar potencialidade, né? Então, eu analiso muito o livro didático, né? Nas minhas disciplinas, a gente destrincha os livros didáticos, a gente vai olhando várias coisas lá, né? E a gente percebe que muitas vezes aquilo que a gente defende na academia são questões que não aparecem nos livros. Se aparece, numa visão muito reducionista, Muito né? reducionista. É que o material poderia dar mais potencialidade. A gente sabe que o livro não cabe tudo no livro, né? Tudo que aquilo que a gente gostaria, mas teria que dar lá para o professor conseguir fazer um link, né? Nas orientações ao professor, essas questões deveriam aparecer, né? Ah, aqui tem mais uma pergunta. Parece piada, mas segundo a revista Exame, Bill Gates estaria financiando uma tecnologia para escurecer o sol. O que o professor acha dessa ideia? Olha, nesse sentido, a gente vê o quanto que algumas pessoas que detêm um poder econômico, né, elas acham que elas conseguem interferir na questão do Isso. ambiente, né? É.
acho que o ambiente ele tem uma dinâmica, né? Ele tem todo Não, vamos reverter essa um dinâmica. É processo. isso que está causando? Vamos reverter. Então, acho que são ideias muito utópicas, né, para além da capacidade humana de chegar nesse processo, né? Eu acho que a gente precisa ser mais realista, né? Eu acho que a gente precisa olhar para o ambiente que a gente tem aqui, entender que nós somos mais um nesse processo só e que esse ambiente ele está em processo de transformação o tempo inteiro, né? Esse ambiente vai continuar. Talvez nós não continuamos enquanto espécie humana se nós seguirmos essa lógica que nós estamos seguindo hoje. Ou talvez a humanidade vai sofrer todo um processo de transformação, um processo de evolução. O mundo é incerto, né? A ciência não é algo pronto, acabado, que a gente diz assim, ó, vai ser assim, né? Acho que tem muitos conhecimentos sendo colocados. Tem muitas ideias boas, mas também tem muitas ideias que têm por trás um interesse muito econômico, de visibilidade, e a gente precisa ser crítico também, né, nesse sentido de olhar para essas questões, né? Já estourou o nosso tempo, você acredita? Seis Nossa, horas, já. um papo muito bom, muito coeso também, que trouxe uma visão bem abrangente, desafiadora para a educação ambiental crítica. Obrigada, professor Leonir, pela sua presença. Eu agradeço a oportunidade, né? E dizer, né? Paulo Freire tem um pensamento que eu gosto muito, que ele diz que a gente não se constitui educador numa terça-feira às 4 horas da tarde, né? A gente se constitui no processo, né? Eu acho que a gente somos seres inconclusos e nós estamos sempre abertos a novos conhecimentos, a novas possibilidades, quando a gente se permite, né? E que esses espaços aqui sejam momentos de reflexão, de aprofundamento e de pensar a questão da nossa prática enquanto professores também, né? Então, que a gente possa dialogar, concordar, discordar. Acho que ninguém é dono da verdade, mas a gente tem nossas visões, nossas convicções, baseado nas evidências da ciência sempre, né? Que a gente constrói aqui, não é o achismo, não é nossa bolha, né? Que nós estamos, né? São conhecimentos que a ciência considera importante nesse processo, tá? Desejo um sucesso a vocês que estão nos assistindo e que consigam implementar práticas de educação ambiental crítica, pensando na formação para a cidadania, na transformação, e que a gente não precisa de leis para dizer aquilo que a gente precisa fazer, quando aquilo deveria ser elemento que está na nossa prática, na nossa convivência. Obrigado. Obrigada, pessoal. Até a próxima.